Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer um estudo sobre notação científica. Só que antes de começar esse assunto propriamente dito, eu vou estar revisando com vocês potências de base 10, para depois entrar em notação científica e por fim a gente fazer operações com essas notações científicas. Então, a gente vai ver a adição, subtração, multiplicação e divisão com essas notações científicas. Então vamos lá. Começando por potência de base 10. Para ilustrar essa revisão, eu trouxe a imagem de Arquimedes. Tá? E vou contar para vocês um pouco da história, né? Qual foi a contribuição que ele trouxe para esse assunto que a gente está vendo. Bom, para quem não sabe, Arquimedes ele é um filósofo grego que viveu no século 3 a.C. Então, o que é que ele tentou fazer? Ele tentou calcular quantos grãos de areia eram necessários para encher o universo, obtendo um número formado por muitos algarismos. Então, imagine aí o cara estava lá na casa dele, de boa, né, com tempo muito ocioso, né, então ele resolveu não só pensar, mas como também calcular a quantidade de grãos de areia que caberiam no universo inteiro. Imagine aí. Então, ele chegou no resultado aproximado, né? Um resultado com muitos algarismos. Né? E escrevendo esse resultado nas notações atuais, nós temos a seguinte potência: 10 elevado a 63. Tá? Então, o cálculo dele chegou nessa aproximação. Agora eu vou mostrar para vocês dois quadros com outras potências de base 10. Então, aqui eu tenho potências cujas bases são 10 e os expoentes são positivos. Então vamos lá. Eu tenho 10 elevado ao quadrado. A gente sabe que 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, ou seja, 100. O 1 acrescido de 2 zeros. 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. O 1 acrescido de 3 zeros. A gente tem também 10 à quarta, né? Que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, o 1 acrescido de 4 zeros, ou seja, 10.000. A gente também tem potência de base 10 com expoente negativo. Como é que ficaria? 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que o 1 com duas casas decimais após a vírgula. A gente tem 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,001. 3 números após a vírgula. E a gente tem 10 elevado à quarta potência. O 1 e 4 números após a vírgula. Então, o que é que eu quero que a gente se lembre? Que quando o expoente for positivo, a gente vai ter sempre números grandes, relativamente grandes. E quando o expoente for negativo, a gente vai ter que lembrar que a gente está trabalhando com números pequenos. Então, quando os números são positivos, grandes. E negativos, pequenos. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Antes que eu me esqueça, então, se eu quisesse saber a quantidade de grãos de areia que caberia na Terra, né, 10 elevado a 63, ficaria o 1 acrescido de 63 zeros. Isso eu não vou fazer isso agora, né, porque vai consumir muito tempo. Então, vocês, só para ter uma ideia, né, a quantidade de grãos de areia aproximado, né, o cálculo de Arquimedes, chegaria a 10 elevado a 63, ou seja, o 1 acrescido de 63 zeros. Vamos para notação científica. A notação científica, pessoal, serve para a gente escrever de forma resumida, de forma mais simplificada, um número que seja ou muito grande, extremamente grande, ou um número muito pequeno. A notação científica serve para isso. E a notação científica, ela vai seguir esse padrãozinho aqui, como se fosse uma fórmula, uma receita de bolo, no qual a gente vai seguir, que é A. Esse A aqui vai ser um número.
vezes 10 elevado a um outro número. Mas que número seria esse A e que número seria esse N? Esse A é um número maior que ou igual a 1, tá? Tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Então tá aqui a representação. Esse Azinho aqui tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Por exemplo, tem que atender essas duas condições. Por exemplo, o número 9. 9 é menor que 10 e é maior do que 1. Atendeu a condição? Atendeu. Então, esse A pode ser 9. Esse A poderia ser 11? Ora, 11 é maior que 1. Mas 11 não é menor que 10. Então, não poderia ser 11. Eu tenho que atender a essas duas condições. Tanto ser maior ou igual a 1, quanto menor que 10. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Poderia ser 0,99? 0,99 é menor que 10. Tá ok. Só que 0,99 é menor que 1. E a gente não quer um número menor que 1. A gente quer um número que seja maior do que 1. Ou igual a 1, né? Pode até ser igual a 1. Mas tem que ser menor que 10. Tá bom? Poderia ser 10. Não pode ser 10. Tem que ser menor do que 10. Tá bom? Poderia ser 9,99? Poderia. Tá? Porque 9,99 é menor do que 10. Poderia ser exatamente 1? Poderia, porque pode ser maior ou até igual a 1. Tá bom? Vocês vão entender melhor isso aí daqui a pouquinho, quando eu trouxer os exemplos, tá bom? E esse N, o que é que seria essa letra N? Esse N, pessoal, tem que ser um número inteiro. O que é um número inteiro? Número inteiro é aquele número que pode ser positivo ou negativo. Assim como eu mostrei anteriormente para vocês naquele quadro. Deixa eu voltar aqui, ó. Pode ser o expoente tanto positivo, que é esse caso aqui, ó, ou negativo. Ou seja, isso aqui são números inteiros. Tranquilo? Vamos para os exemplos para tentar ficar um pouco mais claro. Ó, a distância aproximada da Terra ao Sol é esse tamanho aí. Eu trouxe aqui, pessoal, 3 exemplos para que a gente transforme essas quantidades aí em notação científica. Ou seja, resumir esses números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Lembrando também que a gente tem que seguir essa condição aqui. A vezes 10 elevado a n. Vamos determinar primeiro o nosso A. Esse A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse A poderia ser 149? Se eu colocasse a vírgula aqui? Não, né? Poderia ser 14,96? Também não, porque 14,96 já é maior que 10. A gente quer um número menor do que 10. Poderia ser 1,496? Deixa eu pensar. 1,496 é maior que 1? É. Então, já atendi a primeira condição. E ele é menor do que 10? Sim. Então, eu atendi a condição para a existência de A. Então, o A é 1,496. Não há necessidade de escrever esses zeros aqui depois não, tá bom? Vezes 10 elevado a n, que é um número inteiro. Pode ser positivo ou negativo. Quem vai ser esse n? Pessoal, esse n vai ser a quantidade de casas decimais desde onde a gente colocou essa vírgula. Lembrando que essa vírgula foi colocada por mim, não existia na questão. Então, eu determinei que esse A teria que ficar com essa vírgula aqui. Então, eu vou contar a quantidade de casas decimais que existe desde onde eu coloquei essa vírgula. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 casas decimais. O expoente será 8. Pergunto. Esse 8 vai ser positivo ou negativo? Vamos ver. Deixa eu apagar essas marcações que eu fiz aqui. A distância da Terra ao Sol é essa quantidade aí, aproximada em quilômetros. É um número grande ou é um número pequeno? Número grande, né, pessoal? Então, como a gente viu anteriormente, quando o número é grande, o expoente é positivo. Então, transformei esse número aqui numa notação científica, de uma forma mais resumida. Tá vendo? Coloquei a vírgula aqui, determinei o A e contei a quantidade de casas decimais. Um detalhe que é
bom a gente lembrar, eu não estou contando a quantidade de zeros, tá, pessoal? É a quantidade de casas decimais. Muitos alunos acabam confundindo isso na avaliação, na atividade, e querem contar aqui, ó, quantos zeros tem. 5, vai colocar 5. Não é a quantidade de zeros, e sim a quantidade de casas decimais, desde onde eu coloquei a vírgula até o final do número. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. O tamanho aproximado de um átomo de hidrogênio é igual a 0,00005, ou seja, um número extremamente pequeno. Então, antes mesmo de fazer qualquer cálculo, qualquer conta, eu já vou saber que o expoente dessa potência de base 10 vai ser o quê? Positivo ou negativo? Quando é um número pequeno, o expoente será negativo. Pronto. Então, vamos lá. O primeiro passo é determinar esse A. Esse A poderia ser 0,5? Ora, 0,5 é menor que 10. Atendi uma das condições. Mas 0,5 é menor que 1. Então, eu não atendi a primeira condição. Posso colocar, depois do 5, dizer que esse A é 5? Vamos pensar. 5 é maior que 1? É. Então, tá ok. 5 é menor que 10? Também é menor que 10. Então, atendi a condição de existência para A. Então, A será 5 vezes 10. Professor, sempre vai ser 10, nunca vai mudar, sempre vai ser 10, pessoal. Olha aqui nossa receitinha, sempre é vezes 10. O que vai mudar é o A e o N. Então, vamos lá. Esse N, nesse caso, vai ser a quantidade de casas da vírgula onde a gente colocou. Ué, mas nesse caso já existia uma vírgula. Tá vendo que já existia uma vírgula aqui? Então, nesse caso, esse N vai ser a distância dessa vírgula que eu já coloquei até a vírgula que já existia. Vamos contar a quantidade de casas decimais? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nesse caso aqui, 11. Pergunta, 11 positivo, 11 negativo. 0,000005. É um número muito pequeno, né, pessoal? Então, o expoente é negativo. Então, eu consegui escrever de forma resumida esse número aqui, ó, extremamente pequeno, numa forma resumida. Tá vendo? O último exemplo, nós temos aqui o comprimento de uma vespa, que mede aproximadamente 0,025 centímetros, ou seja, um tamanho extremamente pequeno. Vamos transformar em notação científica. Primeiro passo, determinando o A. Esse A poderia ser 25. 25 é maior que 1, mas 25 não é menor que 10, então não pode ser 25. Poderia ser 0,25? Ora, 0,25 é menor que 10, tá ok? Porém, não é maior que 1, então não pode ser 0,25. Poderia ser 2,5? Vamos ver. É maior do que 1? É, então tá ok. É menor do que 10? Também é menor do que 10. Então, eu atendi as duas condições. Então, determino que o A é 0,5. De novo, vezes 10. Vou contar a quantidade de casas da vírgula que já existia para a vírgula que eu acabei de colocar. Tem quantas casas aqui entre uma vírgula e outra? 1, 2 casas. Nesse caso aí, é o comprimento de uma vespa microscópica, né? 0,025 centímetros é um número pequeno, ou seja, é o expoente negativo. Então, resumir esse é o tamanho dessa vespa em notação científica. Fácil? Pronto. Então, aí a gente chegou nessa parte das operações. Então, eu dividi assim. Primeiro a gente vai entender a soma e a subtração, e depois a multiplicação e a divisão. Lembrando que nesses 4 exemplos de operações eu trouxe os mesmos números, até mesmo para tentar fazer com que vocês entendam a diferença entre uma operação e a outra. A primeira operação é uma operação de soma. Então aqui nós temos duas notações científicas e eu quero fazer a soma. A dica, pessoal, o detalhe da soma e da subtração é que as potências precisam ser iguais, ou seja, as bases têm que ser 10 e os expoentes têm que ser iguais. Aqui eu tenho o expoente 3 e aqui eu tenho o expoente 2.
Da forma que está aqui, eu não posso fazer a soma nem a subtração. Eu vou ter que fazer uma mudança para que as duas fiquem com o mesmo expoente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar exemplificar aqui do lado. Bom. Vocês concordam que 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 ao quadrado? Concordam ou não concordam? Vamos ver se é. Eu tenho aqui 10 vezes 10 ao cubo. A propriedade de multiplicação de potência diz que a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Qual é o expoente dessa primeira potência aqui? Quando não aparece o expoente é 1. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, eu tenho que 10 ao cubo é a mesma coisa que o 10 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos repetir isso aqui, ó. 10 vezes 10 quadrado, mais 2,5 vezes 10 ao quadrado. Repito o restante da equação. Vou multiplicar aqui 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50 vezes 10 ao quadrado, mais 2,5 vezes 10 ao quadrado. Pergunto, agora as potências estão iguais? Estão, né? 10 ao quadrado e 10 ao quadrado. Então, agora eu vou somar o número com o número e vou repetir as potências que estão iguais. Então, 50 mais 2,5 vai dar 52,5. E o que é que eu faço com a potência? Repito. Então, respondi a minha conta de soma. O mesmo vai acontecer com a subtração. Vou pegar aqui, ó, vou perceber que aqui eu tenho um expoente 3 e aqui eu tenho um expoente 2. Da forma como está, eu não posso subtrair. O que é que eu vou fazer? Vou transformar, ó, 5 vezes 10 vezes 10 ao quadrado, menos 2,5 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos lá. 50 vezes 10 ao quadrado, menos 2,5 vezes 10 ao quadrado. Vou subtrair 50 menos 2,5. Lembrando que unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. Ah, professor, mas de onde surgiu essa vírgula aí do 50? Pessoal, porque aqui, ó, esse zero corresponde a unidades. Eu tenho 0 unidades. E esse 2 corresponde a unidade. Então, se eu falar assim, João tirou 10 na prova. A nota dele lá no boletim vai estar assim, ó. Tem alguma diferença de falar que é 10 e está escrito 10,0? Não, vai representar a mesma quantidade. Se eu falar assim, Juliana tirou 7 na prova, no boletim vai estar assim, 7,0. Só que é a mesma coisa aqui, 7. Então aqui, 50 é a mesma coisa que 50,0, tá bom? E vamos fazer a subtração, tá bom? Então, vírgula embaixo de vírgula. 0 menos 5. Eu posso fazer essa subtração? Não. Eu tenho que pegar emprestado do número vizinho, do outro zero. Só que o vizinho também já está liso, né? Está com 0. Esse outro vizinho pede emprestado ao terceiro vizinho, que é o 5. Então, esse 5 vira 4. E esse vizinho aqui, que era 0, ficou com 10. Agora, esse vizinho aqui pode emprestar 1 para o outro vizinho. Então, ele aqui vai virar 9. E esse último vizinho aqui vira 10. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. E baixo o 4. Então, fiquei com 47,5. As potências de base 10 estão iguais, então eu repito. Aqui não é menos não, viu? É menos mesmo. Só que aqui fica vezes no final. Tá? Desculpa aqui o erro, é vezes. Tá? A gente faz um número com um número, a potência com a potência, né? Potência de base 10 é sempre uma multiplicação. Vamos para a multiplicação e divisão. Será que vai ser a mesma coisa da soma e subtração? Será que as potências de base 10 precisam estar iguais? O que é que vocês acham? Não, né, pessoal? Na multiplicação e divisão, a gente não tem que ter essa preocupação com a potência de base 10. A gente vai multiplicar ou dividir normalmente.
Então vamos lá. Como é que é feito a multiplicação? A gente vai multiplicar o número pelo número, a potência pela potência. Bem simplesinho. Deixa eu só trocar aqui que foi um erro de digitação. Esse aqui é uma multiplicação, tá? Então vamos lá, vou multiplicar 5 vezes 2,5 e vou multiplicar as potências separadamente. Vou multiplicar 2,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes... vai 2. 5 vezes 5, 10 mais 2, 12. Tem quantos números depois da vírgula? Só esses 5 aí, né? Então, no resultado também tem que ter um número após a vírgula. 12,5. Potências de bases iguais, como a gente viu anteriormente, né? Aqui em cima. A gente vai repetir a base. E vai fazer o que com os expoentes? Somar. 3 mais 2, 5. Então, resolvi aqui essa multiplicação. A multiplicação é muito mais fácil. A multiplicação e a divisão é muito mais fácil do que a soma e subtração. Porque a gente não vai precisar se preocupar com a potência de base 10. Vamos para a divisão. Aqui eu tenho 5. Aqui no lugar desse i é uma divisão. Então eu tenho 5. Vou dividir 5 por 2,5. Vou dividir 10 ao cubo por 10 ao quadrado. Então vai ficar 5. Vou botar a divisão com esse símbolo da fração, tá? 5 dividido por 2,5 vezes o 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado. Tá bom? Vou dividir. Diferentemente da multiplicação, né, que a gente multiplica com a vírgula e deixa para colocar a vírgula no final, no caso da divisão, eu tenho que sumir com essa vírgula antes mesmo de fazer o cálculo. Então aqui, pessoal, para eu sumir com essa vírgula aqui, se eu multiplicasse esse número de baixo, para esse denominador aqui, que é o número de baixo, por 10, daria 2,5 vezes 10 dá 25, né? Eu ando uma casa para frente. Então, se eu multiplicar por 10 embaixo, eu também tenho que multiplicar por 10 em cima. É a mesma coisa que 50 dividido por 25. Tá bom? Eu tenho que sumir com a vírgula antes. Então, agora eu posso dividir, ó, 50 por 25. Que número eu multiplico? Eu multiplico por 25, que vai dar 50. 2, né? 2 vezes 25, 50. Não sobra nada. Então, ficou 2. Na divisão de potências de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, nesse caso aqui, fica só o 10. Então, bem simples, né? Então, com isso, pessoal, a gente concluiu com sucesso todas essas operações aí. Lembre-se, na soma e na subtração, as potências de base 10 precisam estar iguais. Ah, professor, e se não tiver igual? Aí você vai usar algumas estratégias, né? Vai separar aqui, ó, sempre de preferência pegando o que tem um número maior e tentar subtraí-lo para que ele fique do mesmo jeito que o que tem o expoente menor. Na multiplicação e divisão, a gente não vai se preocupar com esse problema da potência, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato comigo no meu privado, tá? No meu Instagram, @AndersonDias189, tá bom? Então, até mais, pessoal.